Muito agradecer à Associação 25 de Abril por este convite e por permitir que haja este debate entre nós. Mas deixem-me-vos dizer um bocadinho mais. É com muita honra que aqui estou, sinto-me como se estivesse em casa. 40 anos de 25 de Abril não se celebram todos os dias e ainda por cima, tendo eu como mandatário um ilustre sócio desta associação, Mário Tomé, capitão de Abril, porque não poderia ser outro na celebração dos 40 anos de 25 de Abril. E por isso acho que o texto que foi lido aqui no início é um texto no qual me revejo totalmente. Nós vamos realizar estas eleições num contexto muito específico, muito particular. Mas esse contexto não resultou nem de catástrofe natural, nem vontade do Espírito Santo, resultou de escolhas políticas que foram sendo feitas ao longo das últimas décadas, opções e escolhas políticas que foram tomadas nas instituições europeias, nos diferentes espaços, no Parlamento Europeu também, pelos governos, e que nos trouxeram à situação em que estamos atualmente, uma situação em que a vida do país e a vida do projeto europeu estão condenadas a uma política de austeridade. Estão ou estavam, porque a democracia está sempre tudo em aberto e essa é a esperança que nós temos. Porque querem nos dizer que estamos, e para nos garantirem que estamos condenados e condenadas à austeridade, garantem-nos que se assina um tratado orçamental para garantir que os níveis de austeridade que tivemos nos últimos 3 anos se prolongam por mais décadas. A promessa da austeridade permanente. Mas, na verdade, nós estamos precisamente a disputar estas eleições neste contexto, onde um dos centros do debate é a política da austeridade, da maneira como foi definida pelas instituições europeias, da maneira como foi acatada de forma subserviente pelo governo português, e há uma interligação como nunca houve, e as pessoas hoje percebem, entre o que são as políticas europeias e as políticas nacionais. É neste contexto que disputamos estas eleições. É um contexto onde será possível fazer escolhas muito claras sobre as alternativas que estão em jogo. E o que é que afinal tem servido como condição para manter a austeridade como a política, a única política no espaço europeu e com uma agravante nos países do Sul, nas economias como a portuguesa? O que tem servido como desculpa, como garrote, como ameaça, como chantagem, podem juntar os adjetivos que quiserem, tem sido a dívida. Um programa que foi implementado há 3 anos em Portugal, o programa de intervenção da Troika, foi implementado supostamente para responder a um problema de uma dívida insustentável que na altura estava em 90% do PIB. 3 anos depois, nós temos uma dívida de 130% do PIB, que irá aumentar até o final do ano. E cada vez é mais insustentável. E cada vez mais nós temos que fazer uma escolha muito clara. Ou escolhemos a dívida e a obsessão dos mercados financeiros, ou escolhemos as pessoas, o Estado Social, a dignidade e a democracia. É de facto uma escolha entre interesses que está nestas eleições. E não venham dizer que é por falta de recursos. Porque tanto há recursos para destruir a vida das pessoas, como aconteceu até agora, como poderá haver recursos para melhorar a vida das pessoas. Basta que se queira escolher de que lado é que se está. Se está do lado dos mercados ou se está do lado das pessoas. Se estiver do lado das pessoas, é simples. Reestrutura-se a dívida pública. Precisamos de investimento, precisamos de financiamento para criar emprego, para criar crescimento. Precisamos. É um facto que precisamos. Mas é reestruturando a dívida pública. É uma urgência. Já vai tarde. Precisamos reestruturá-la nos prazos, nos juros e nos montantes. E precisamos de fazê-lo até por uma questão de justiça. Porque os únicos que saíram limpos verdadeiramente deste processo, os que estão a sair limpos, são os mercados financeiros, que foi quem na realidade provocou a crise. E eu acho que não há imagem mais brutal dos últimos 5 anos, e em particular dos últimos 3 anos desde a intervenção da Troika, do que aquela que foi a imagem de liquidez ilimitada com dinheiro dos contribuintes para salvar a banca comercial, para repor os lucros do sistema financeiro, ao mesmo tempo que se pediam sacrifícios, atrás de sacrifícios, aos povos mais pobres da Europa. Se destruía o Estado Social, se atacava a educação, a saúde, e se provocava uma Europa cada vez mais divergente. Não foi para isto que quisemos ser europeus. Não foi para isto que quisemos integrar o projeto europeu. Nós quisemos integrar o projeto europeu numa promessa de solidariedade, numa promessa de convergência, numa promessa de coesão social. E hoje estamos numa situação em que este projeto está cada vez mais desigual. Eu recuso a ideia
de que afirmam sistematicamente que quem faz crítica a esta União Europeia e procura desobedecer estas instituições é eurocéptico. Como se não houvesse alternativas. Em democracia há sempre alternativa. A alternativa é o povo escolhe. Só não há alternativa em ditadura, e disso sabem tão bem ou mais do que eu. E portanto em democracia há sempre alternativa. Sempre. E o que nós lutamos é por uma refundação do projeto europeu, porque somos europeístas, mas não somos eurotontos. Não achamos que seja uma diferença entre uma austeridade forte ou uma austeridade fofinha que faz a diferença. O Partido Socialista fala muitas vezes da austeridade fofinha. Nós vemos os resultados da austeridade fofinha em França, que é o crescendo da extrema-direita. Uma austeridade que provoca cada vez mais desigualdade. Nós entendemos que as escolhas têm que ser claras. Entendemos que estão muito mais pessoas descontentes com as políticas que têm sido a opção dos últimos anos do espaço europeu e no espaço nacional do que aqueles que estão contentes. Os que estão contentes representam um setor muito específico de interesses. Os interesses a quem os governos e as instituições europeias andam a servir há algumas décadas. Mas nós somos muito mais do que isso. Somos muito mais do que isso. Estas eleições são uma oportunidade para que possa voltar a haver uma correspondência entre a maioria social que está contra a austeridade e a maioria política que a representa, que deixou de a representar há muito tempo. Peço desculpa, mas deixou de a representar há muito tempo. E por isso, digo, terminando, eu não sei quanto tempo... Tem mais 3 minutos. 3 minutos. Digo, terminando, que de facto, na União Europeia disputam-se muitas coisas atualmente, mas disputa-se sobretudo qual é o projeto de futuro que nós queremos. Ao fim de vários anos de políticas de austeridade, e em particular aquelas que foram enviadas como pacotes de receitas para os países mais periféricos, aqueles que têm as suas economias mais devastadas económica e socialmente, ao fim destes anos nós percebemos que o resultado foi, no caso português, mais 500 mil desempregados, 1 milhão de pessoas na pobreza. O que percebemos foi uma imigração forçada, em que a imigração deixou de ser uma opção e passou a ser uma obrigação, porque não se quer oferecer futuro às pessoas aqui neste país, em que as escolhas que se fizeram foram todas feitas em torno de uma obsessão pelo déficit e pela dívida, como se os contratos com os credores tivessem mais peso e mais valor que os contratos que se celebraram com pessoas que trabalharam uma vida inteira, e essas não sabem qual é o dia da manhã, em momento nenhum. Aos pensionistas e reformados deste país, o que se lhes diz é: a vossa reforma amanhã é não sabemos, vai depender do que nos mandam e do que nós quisermos acolher. Mas quem trabalhou uma vida inteira não sabe sequer qual é o montante da sua reforma no próximo mês, no próximo ano. Com os credores tudo se faz, tudo se cede, destrói-se um Estado Social que demorou 40 anos a construir e ainda não está completo, destrói-se uma democracia que ainda não está completa e precisa de ser reforçada. Nós recusamos esta chantagem. A Europa continua a ser a região mais rica do mundo, com mais PIB per capita. Ninguém queimou dinheiro. Ninguém o rasgou. Ninguém o destruiu. O que acontece é muito simples. Ele está a mudar de mãos, ou para ser mais rigorosa, está a mudar de carteiras. É isso que está a acontecer. E portanto são escolhas claras que se esperam nas próximas eleições, e espero sinceramente que possamos fazer este debate de forma aberta relativamente às questões da dívida, do tratado orçamental, de toda esta chantagem que nos tem colocado nos ombros, mas que é a chantagem que representa uma percentagem muito pequena da população e que deixa de fora a esmagadora maioria. E que eu saiba, 40 anos de Abril é para celebrar a democracia, para reforçá-la e para fazer deste país e deste projeto europeu um projeto solidário, um projeto digno, um projeto onde nós queiramos estar, onde não sejamos obrigados a estar, mas onde estejamos de pé e não de joelhos perante os interesses da Sra. Merkel. Porque a Sra. Merkel não representa, como já ficou provado, por aquilo que é o resultado das nossas vidas nestes anos, não representa os interesses da maioria da população. Por isso precisamos de um Parlamento Europeu em que a relação de forças seja uma relação de forças que ponha no centro da política aquilo que deve estar e que deixou de estar, que é o emprego. Que é o emprego, a dignidade. E é respeitar os contratos que se celebraram com quem trabalhou uma vida inteira. E aqui estou disponível para as perguntas e para o debate. Muito obrigada.